Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Ministério Luz do Saber em Cristo, site dedicado à educação cristã. Eu sou Fabiano Catrinck e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o Carnaval. Seria a festa só da carne? Irmãos, hoje nós vamos aprender um pouco sobre uma festa pagã, das mais populares no Brasil, ok? Mas o que é o Carnaval? O Carnaval, segundo a Wikipedia, é um período anual de festas profanas originadas da antiguidade e recuperadas pelo cristianismo, e que começava no dia de Reis, Epifânia, e acabava na quarta-feira de cinzas, às vésperas da Quaresma, que são festejos populares provenientes de ritos e costumes pagãos. O Carnaval e essas festas se caracterizavam pela liberdade de expressão e movimento. Muito bem. Então, dada essa breve definição, você já pode perceber aí que o Carnaval é uma espécie de primo ou parente do Natal, certo? Porque o Natal também é uma comemoração pagã. Mas o que diferencia o Natal de um Carnaval? A diferença assim, de finalidade, olhando a sua essência. O Natal, ele foi instituído para substituir outras festas pagãs de adoração a outros deuses que não o nosso Deus, ok? O Natal, ele foi instituído para falar sobre o nascimento de Jesus. Ao contrário do Carnaval, que não tem nenhuma finalidade cristã, no sentido de adoração a Jesus ou adoração a Deus, enfim. O Carnaval ele não tem essa função. Então, ao contrário do Natal, que você ainda pode aproveitar o momento da celebração do nascimento de Jesus para falar de Jesus para as pessoas, no Carnaval você não tem o que fazer. É Carnaval, eu vou aproveitar esse momento para falar de Jesus no Carnaval. Você pode fazer isso, mas a data, o motivo da festa é a festa da carne. Então você vai lá na festa da carne e falar do nascimento de Jesus é uma coisa. Agora você vai falar do nascimento de Jesus em um dia que foi estipulado no calendário para ser em homenagem ao nascimento de Jesus, tem uma outra conotação, tem uma outra pegada. Bom, mas o Carnaval dá dinheiro? Sim, esse é um argumento da sociedade, dos governos, certo? De que, olha, a gente precisa fazer o Carnaval. Por quê? Porque o Carnaval ele gera emprego, o Carnaval ele vai gerar rendas para a população, e isso é verdade. Nós não podemos fugir disso. Eu tenho uma estimativa aqui que eu peguei de uma instituição chamada CNC, em que lá em 2020, ou seja, antes da pandemia, o Carnaval rendeu aproximadamente 8 bilhões de reais. E é muita grana realmente, certo? Mas e o custo para se obter esses 8 bilhões de reais? Esse custo, ele é sequer feito, ele é sequer levado em consideração. Mas não tem problema. Eu fiz uma estimativa aqui e vou passar para você. Bom, olhando a questão aí do custo humano, eu já consegui contabilizar aí cerca de 2 bilhões e meio de reais. E eu vou te explicar de onde foi que eu tirei essa conta. Vamos começar por gravidez indesejada. Ou você acha que a sua filha, que vai pular 4 dias, 5 dias do Carnaval, vai fazer sexo sem camisinha, ela não vai correr nenhum risco de engravidar? O que mais? Os acidentes e os homicídios e as transmissões de doenças sexualmente transmitíveis como a AIDS, gonorreia, sífilis, herpes e tantas outras por aí. E o pagamento de todos os profissionais da área de saúde, da área de segurança, que vão estar ali dedicados justamente para cobrir esse evento do Carnaval. Pois é, tudo isso aí você pode colocar nessa faixa dos 2 bilhões de reais, certo? Mas isso não é tudo. Se você for avançar,
em 3 anos, esse lucro aí de 2 bilhões, ele já se tornou prejuízo. É um dinheiro que vai vir rápido, mas ele não vai conseguir se transformar em algo concreto, vai trazer um valor agregado para a sociedade. É diferente de você ter, por exemplo, uma construção de infraestrutura, metrô, ônibus, hospital, segurança pública, coisas que vão trazer um valor para a sociedade e é um valor fixo e que vai poder ser perpetuado. Carnaval não vai ter isso. Bom, e o custo humano? Quanto é que custa uma vida para você? Falei aqui de 8 bilhões de reais. Você trocaria a vida do seu filho, da sua mãe, do seu pai, do seu marido por qualquer dinheiro? Ah, me dá aí 8 bilhões de reais, eu vou ficar com um dinheiro que eu nunca vou conseguir gastar todo na minha vida, vou viver da forma mais louca possível e vai estar tudo certo. É assim que as pessoas pensam? É assim que você pensa? Ou você vai sentir a falta daquele ente querido, do seu marido, que não vai estar mais do seu lado, da sua esposa, daquele seu filho que você tinha um futuro brilhante pela frente, você planejava, você fez tantos planos para aquele seu filho, para aquela sua filha, e agora ela engravidou, ela está com AIDS, e ela não sabe mais o que vai fazer da vida. E aí? Esse é o custo do carnaval. Esse é o custo para a sociedade. Até que ponto vale o dinheiro quando você tem esse custo? É uma coisa que a gente precisa pensar. É algo que a gente precisa refletir. Toda a sociedade como um todo sofre com o carnaval. Não é rico, não é pobre, não é cristão, não cristão, ateu. Todos sofrem. Bom, olhando agora pelo lado religioso, mais religioso no sentido cristão da palavra, não no sentido de ficar preso a regras ou dogmas, a gente vai ver na Bíblia várias referências dos motivos pelo qual a gente não deve participar do carnaval e também de outras festas pagãs cuja finalidade acaba sendo nula, certo? O santo, ele não pode se misturar com o profano. Nós somos templo do Espírito Santo. Precisamos ter consciência disso o dia todo, o tempo todo. E a gente vai ter na Bíblia uma série de versículos que vai justamente falar isso. Versículos em vários livros diferentes, certo? Então vamos lá. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 21 vai dizer assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Judas, capítulo 1, versículo 17. De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. O que seriam sexuais antinaturais? Pedofilia, zoofilia, usa sua criatividade. Desejos carnais, 1 Pedro 2, 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais, que guerreiam contra a alma. Considerem-se mortos para o pecado. Romanos 6, 11 e 12. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que obedeçam aos seus desejos. Comportamento com relação à decência. Romanos 13, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Romanos 13 consegue sintetizar muita coisa que acontece no carnaval. Viver pelo Espírito? Gálatas 5,16. Por isso, digo, vivam pelo Espírito e de nenhum momento satisfarão os desejos da carne. Isso aqui eu já tinha lido para você, certo? Bom, irmãos, vamos ter aqui então vários versículos que falam justamente dessas questões de moralidade sexual, a questão dos excessos físicos, certo? A gente vê então, portanto, que dinheiro nenhum vai poder pagar
o custo de uma vida humana. Aquela pessoa que você amava, que você perdeu, dinheiro nenhum vai trazer ela de volta. E por mais que você possa dizer, mas eu vou ficar rico e aí tá tudo certo. Não tá tudo certo. A vida humana, ela não tem preço de tão valiosa que ela é. E a vida humana dos escolhidos de Deus, ela é tão querida, tão preciosa, que Jesus veio a esse mundo para nos salvar. Certo? E a gente sabe, a gente vê na Bíblia, que ela está cheia de instruções sobre essas questões, sobre os desejos da carne, sobre os excessos das bebidas. E a gente não pode argumentar que é por falta de informação que a gente acaba cedendo a essas tentações. Nós somos fracos, sim, mas a gente sempre deve buscar a nossa purificação em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Olha, é um grande prazer poder falar com vocês sobre mais esse assunto, certo? No próximo episódio, nós vamos ter uma pequena reflexão sobre onde estão os milagres de Deus. Hoje você aprendeu que o carnaval não é uma festa só da carne, mas também do dinheiro, e que ele casa mais mal do que bem. Por hoje é só, um grande abraço e fiquem com Deus.